Aí, bota pra fora pra gente aí. Alô. Boa noite a todos. Vou falar sem microfone. Bem, boa noite a todos e a todas. Para mim é uma alegria estar aqui. Eu compartilhando com essa mesa aqui toda, Marcelo, Fernandinha, a subsecretária. Tem muita, com todos os MCs aqui, os profissionais, os funkeiros. Eu queria só fazer um esclarecimento. Eu não escolhi um momento para me aproximar do funk. Na verdade, quando eu vi a proibição do funk, eu achei tão escandalosamente absurda a medida que, se eu ficasse calado, era como se eu estivesse me omitindo como o ministro da Cultura. O ministro da Cultura tem a obrigação de, na sua área, ou seja, na área cultural, criar mecanismos que deem visibilidade a todo o território da cultura brasileira, sem diferenciação. Uma vez, logo no início do governo, Tá melhor? No início do governo, o ministro Gilberto Gil no início do governo, logo no início, primeiro mês, o ministro Gilberto Gil foi entrevistado por uma jornalista francesa. E ela perguntou: ministro, o que é que você quer que fique como marca do seu governo? Aí Gil, daquele jeito que todo mundo conhece, disse: a abrangência. A jornalista não entendeu nada, chegou a me olhar pedindo socorro com os olhos. A abrangência que ele quis dizer, e depois ele explicou, é que a cultura brasileira é muito diversa, muito complexa, vai por territórios dos mais diferentes possíveis. E ele, como ministro, tinha a obrigação de estabelecer, de dar significado ao conjunto diverso, ou seja, valorizar. Ele chegou a dizer que ia praticar uma espécie de doinha antropológica e massagear os pontos do corpo cultural que tivessem com pouca circulação, para dar visibilidade, para fortalecer, para possibilitar, vitalizar o conjunto da cultura brasileira. Então, se eu ficasse calado diante desse fato, eu seria meio ministro da cultura. O funk é um fato cultural, é um fato cultural dos mais importantes. Dentro das culturas urbanas brasileiras, o funk vem assumindo uma importância, dividindo com outras manifestações culturais importantes, mas eu não conheço nenhuma que tenha a força que o funk tem demonstrado de representar o ambiente onde ele se desenvolve. As periferias brasileiras, várias outras. O reggae já teve um pouco esse papel, o hip hop tem um papel importante nas periferias brasileiras. Você vai no interior do Maranhão, tem gente fazendo hip hop. Você vai numa favela em Pernambuco, mas o funk está entrando. O funk está assumindo um caráter nacional. A partir do Rio de Janeiro, o funk começa a ter uma visibilidade de construção de identidade, da identidade da juventude pobre brasileira. Então isso não pode ser subestimado. Algo que nasce por influência de muitas coisas que circulam, muitas vieram de fora. Eu perguntei a ele aqui, aí não consegui entender completamente, quem são as referências. Perguntei, James Brown é referência? É. Tim Maia é referência? É. Mas é tudo, é um território vasto da música negra americana, da música centro-americana, das nossas tradições musicais também, que vão compondo um quadro, e a partir de um certo momento é criatividade, é expressão, é construção de identidade. Então não há como não tratar o funk como um fenômeno de cultura urbana contemporânea das mais importantes. Então o Ministério da Cultura tem a obrigação de ter um olhar em relação a essa música, e não só a música, porque o funk não é só música, o funk também é movimento. Os bailes funks
tem um papel que eu não sei se os estudiosos já conseguiram compreender, mas tem um papel importante na dinâmica dessa juventude de periferia, um papel importante que precisa ser compreendido. É importante, um dos gêneros musicais urbanos preferidos pela juventude, ponto. Qual é o papel do Ministério da Cultura? Eu queria construir com vocês isso. Nós temos várias linhas, desde que o presidente Lula foi eleito, que o ministro Gilberto Gil foi escolhido pelo presidente como ministro. Nós estamos trabalhando a cultura em 3 dimensões. A cultura como um fato simbólico, o fato cultural em si, como um direito de todos os brasileiros e como uma economia importante. São 3 dimensões que a gente procura ajudar nas 3 dimensões. Como direito de todo brasileiro é um escândalo. Nós encomendamos ao IBGE e ao IPE as primeiras pesquisas sobre cultura no Brasil. A gente não consegue incluir nem 20% dos brasileiros em nada, a não ser na televisão aberta. Por exemplo, menos de 10% dos brasileiros entrou alguma vez na vida num museu. Menos de 10% dos brasileiros. 13% dos brasileiros vão ao cinema uma vez por mês. 13%. A grande maioria dos brasileiros nunca entrou no cinema. Que vai a espetáculo de teatro, de dança. Então, nós vivemos quase que um apartheid cultural. A sociedade tem acesso ao que ela produz, apesar do Estado brasileiro. Mas o que é produzido pelo mercado, os bens e serviços são oferecidos pela sociedade, são disponibilizados para... São conflitos, são processos de afirmação de conceitos de sociedade, de processos de assimilação, de afirmação de segmentos da sociedade. E tudo isso faz parte do processo que nós estamos vivendo. Nós queremos nos relacionar, nós, o Ministério da Cultura do governo Lula, quer se relacionar com o funk, mas sem cooptar. Nós não temos nenhum interesse em deslocar vocês, nem encarecer, que seria uma maneira de desapropriar o funk, isolar o funk da sua base social, nenhum outro aspecto que possa tirar a essência desse fato cultural, como a gente, todo mundo falou aqui, que a gente diz é importante. Mas nós podemos ajudar. Nós estamos com a política de levar a biblioteca para os bairros onde a maioria dos brasileiros vivem, levar centro cultural. Agora, isso é levar estruturas, mas a gente já vem se relacionando através dos pontos de cultura com o que é produzido aí. No caso do funk, não poderia ser através de pontos isoladamente, porque o funk é um fato mais, não um ponto, é uma rede. Então é o seguinte, o que fazer? Como nós podemos ajudar vocês? A gente vai ter que construir essa política. Vamos conversar, e não para muito tempo não, para pouco tempo. Começar. Por exemplo, seria legal ter um grande festival funk no Rio de Janeiro, uma coisa aberta para todos, que pudessem conviver e os melhores se apresentarem e terem, não sei. A gente tem que pensar aí a forma, mas o Ministério da Cultura está disposto. Agora, esse aqui é o primeiro gesto, dizer que o funk faz parte do conjunto cultural brasileiro, do corpo cultural brasileiro. É uma manifestação importante, de uma parcela importante da sociedade brasileira. O Ministério da Cultura reconhece o funk como um fato cultural. Estamos aqui com uma atitude de respeito a vocês que fazem o funk, e dos que gostam do funk, e dos que dançam o funk, e dos que organizam os bailes do funk. Nós queremos ajudar a descriminalizar, mas é pouco, porque possivelmente vocês passarão por essa fase da criminalização rapidamente. O importante é ver como dar uma ajuda no sentido mais amplo e mais profundo, para que vocês possam, sem afetar a dignidade de vocês, a autonomia de vocês e a todas essas características